Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 355. As regras desse programa estão previstas na Resolução número 839, de 2004, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui os participantes usam a tribuna para falar sobre assuntos de interesse da comunidade. Hoje, 15 pessoas se inscreveram. Cabe a cada um o tempo máximo de 4 minutos. O primeiro participante é José Luiz Leonel Aguiar. Olá, amigas e amigos que me veem por esse canal. Sempre é um prazer, o prestígio da sua audiência. Eu sou o professor Leonel Aguiar, presidente da Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo, e abro com muito carinho o programa aqui na TV Alesp para tratar de assuntos ligados de interesse da comunidade. Olha, jornal O Estado de São Paulo de hoje, PIB cai 1,7 no trimestre e recuperação fica para 2017. É o que a senhora ouviu mesmo, e o senhor. A recuperação do atual governo é prevista para 2017. Ora, o povo precisa agora, para ontem, a recuperação das suas finanças, da sua casa, do seu padrão de vida. Isso é uma afronta ao povo brasileiro, recuperação para 2017, enquanto os que a causaram estão desfrutando de benécias agora, é o fim do mundo. Mas o tema que me traz aqui, mais profundamente, é a questão da reorganização da educação em São Paulo através do governo do Estado. Uma ideia infeliz. Por que infeliz? 93 escolas serão fechadas pelo governo do Estado de São Paulo, mais de 1.000 alunos serão afetados, e muitos alunos vão começar a estudar o ano que vem de 8 a 10 quilômetros da sua residência. Ora, isso no mínimo é uma falta de bom senso do governo do Estado de São Paulo. Aliás, eu sempre digo aqui nessa tribuna, todas as vezes que há mudança no Brasil, a mudança é para pior. E na educação de São Paulo, isso não ficou atrás. Como é que você mexe num sistema hiper, mega, super complexo com um decreto? Sem ouvir alunos, sem ouvir pais, sem ouvir professores, sem ouvir a sociedade civil organizada? Isso, olha, faltou um bom senso, uma dose cavalar de bom senso do governo do Estado de São Paulo para esse fato. Ontem, aqui em São Paulo, hoje, no dia da gravação desse programa, a Polícia Militar agiu com truculência contra alunos da escola pública de 14, 15, 16 anos. Quer dizer, está sobrando para a gloriosa Polícia Militar, que também não sabe o que fazer nesse estado de coisas, porque essas manifestações são justas, são legítimas, são crianças que querem escolas ocupadas. No bairro da Bela Vista, em São Paulo, onde é o meu escritório, a escola do bairro está ocupada pelos adolescentes. Então, a Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo, o professor Leonel Aguiar, vem veementemente externar a minha contrariedade a essa atitude descabida, impensada, insensata do governo do Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa devia intervir nesse caso, devia chamar, eu recomendo a um dos 94 deputados estaduais que chamem ao debate na Assembleia Legislativa essa questão da reorganização das escolas. Então, isso no mínimo deveria ter sido feito com 1 ano de antecedência. 1 ano. Deveria ser discutido em 2016 todinho para que em 2017 fosse implantado. Esse tipo de atitude não cabe num Estado que já passou da hora de caminhar sozinho. Esse tipo de atitude 30 segundos. Não cabe num Estado que já passou da hora de caminhar sozinho. Professor Leonel Aguiar, Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Eu estou em todas as redes sociais, e em especial você pode fazer contato comigo pelo e-mail condadouniversal@yahoo.com.br. Esperamos estar juntos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Próximo participante, José Roberto Alves da Silva. Boa tarde a todos. O meu antecessor fala sobre a questão da educação, né? Vamos delimitar responsabilidades. De quem será que é a responsabilidade
desse título que eu pus aqui. A miséria da educação paulistana. Os senhores sabem que o estado de São Paulo tinha 6.000 escolas, e diz o atual levantamento agora que nós temos 4.800, e que vão reduzir mais 100 e poucas, por conta da falta de aluno. E aí dizem assim, é porque a população está tendo um aumento menor, então a demanda está menor. Os senhores sabiam que nós temos 2 milhões de jovens entre 20 e 24 anos que não têm emprego e não têm nível escolar? E aí, quando a gente vai discutir a responsabilidade, nós vemos, por exemplo, o movimento da corporação educacional, que é a POESP, dizer que fez uma greve de quase 90 dias ou 90 dias. Meia dúzia de gato pingado, que era contratado e estava sem aula. Essa casa aqui tem comissões. Uma delas é a Comissão de Educação. Nós temos na Constituição de 1988, pasmem os senhores, 1988, a questão da criação dos planos de educação, municipais, estaduais e nacional. Qual plano nós temos? Só o nacional. O estadual está engavetado aqui nessa casa, na Comissão de Educação, há mais de uma década. E 3 presidentes dessa comissão eram da área da educação. Nenhum deles pôs em discussão. O nosso antecessor falou, falta discussão, falta não sei o quê. 1996, nós tivemos a LDB. Na LDB foi delimitado a escola fundamental e infantil para o município, a estadual, o estado com o 2º grau e o universitário com o nível federal. Isso está cumprindo? Nós temos aqui um prefeito na cidade de São Paulo que está aproveitando aí o céu do inferno, viu? Porque ele reuniu todas as escolas, infantil, médio, fundamental, e agora pôs universidade. E está gastando verba da educação com ensino universitário, e nós temos 160.000 vagas pedidas pelo sistema educacional. Ninguém está querendo resolver problemas de educação, 30 segundos. não. E nós temos, por exemplo, a questão dos grupos corporativos. Eles é que estão destruindo a escola pública pela má aula e má atuação na própria escola. Muito obrigado. Próximo participante, João Araújo. Senhores e senhoras, bom dia à mesa, por esse lindo trabalho. Senhores e senhoras, é lamentável nós, um grupo de idealistas, de patriotas, de trabalhadores que querem mover o bem da família brasileira e o bem da boa administração e da honestidade, hoje deparado nesse país num mar de lama, tanto lá em Brasília, com aquele setor da Petrobras, como aqui também no estado de São Paulo. Aqui fala o jornal Metro News. A Alckmin, aqui está no jornal, o jornal publicado, Alckmin é o exterminador do futuro. Ataca a educação com fechamento de escolas. Já são mais de 190 escolas estaduais ocupadas por estudantes. O movimento começou no dia 11 de novembro, com a ameaça, com a ocupação de Adema e da Fernão Dias Paz, após o governo estadual anunciar o fechamento de, ao mínimo, 94 escolas na capital.
Alckmin ataca o metrô com privatização. Gente, eu falo como político nato. Eu fui candidato, eu trabalhei nessa casa aqui muitos anos, aliado ao deputado Hélio César Rosa, aliado ao deputado Augusto Toscano, ao deputado Fernando Silveira, ao próprio Barros Maiores que se encontra aí, foi o maior contra o Marajá. Quando ele se transformou no maior Marajá, ele parou de falar. Isso o povo comenta até hoje na rua. Então, nós do governo, com o deputado Hélio César Rosa, em 75 eu fui secretário do deputado Hélio César Rosa dessa casa. Com o deputado Hélio César Rosa, nós conseguimos aproximadamente 100 escolas no Capão Redondo. E audiência toda segunda-feira com o prefeito e governador, inclusive com o grande Palegídio Martins e Olavo Setúbal. O deputado comigo ali, nós conseguimos, para o Capão Redondo, com os demais deputados que eu citei o nome aqui, inclusive Vicente Botas, até o prefeito Jânio Quadros, nós colocamos 149 escolas no Capão Redondo, Campo Olímpico, Jardim São Luís. Hoje nós fazemos pesquisa, eu convido todos os senhores aí, para ir fazer uma pesquisa em todas as escolas do Capão Redondo. Eu já constatei várias vezes, aluno com o 2º grau completo, perguntando, olha, eu fazia uma simples pergunta, história e geografia, qual é que vocês estão melhor? Oh, faz geografia, faz história. Qual a diferença histórica? Não vou fazer essa pergunta um pouco mais elevada, vamos só nessa mais simples. Qual a diferença histórica e geográfica entre Portugal e o Brasil? E ninguém sabe nem o que é isso. Esses tucanos é o fim da picada, esses tucanos não podem continuar no governo. Eles estão aí há 30 anos, destruindo tudo, destruindo a nossa frota de navio do mar. Frota de navio do mar colocada por homens dignos, patriotas, imperadores, fundadores desse Brasil, os herdeiros do Império Português. Eles destruíram tudo, um banana qualquer chega lá como governador, assina o decreto, como presidente, e extingue um projeto fabuloso de um imperador tão patriota como foi Dom Pedro II e outros grandes presidentes, autores da República do Brasil. Então, vai um banana segundos. aí, que não gosta de muita saúde, baixou um ato, destruiu todas as frotas da Via do Mar, os trens de passageiros do país, e os tucanos lascaram o povo no pedágio de Bocado. No estado de São Paulo, eu viajei muito, até anos atrás, terceira idade, por 500 anos, tinha que pagar passagem, porque era um executivo de luxo, não tinha condução para o trabalhador, o estudante trabalhador tinha que pagar caro, porque é um executivo de luxo convencional. Isso é uma vergonha mesmo. Vamos abrir os olhos e acordar, e na próxima eleição não vamos eleger político desse naipe, político que não tem discernimento, nem moral, nem capacidade psicológica para governar o Estado, muito menos o país. Muito obrigado. Próximo participante, Agostinho da Paixão Miranda. Bom dia. Hoje eu queria indicar para vocês um livro, A Águia Rebelde. Eu gostaria de ler um pequeno trecho aqui para vocês. Os corpos existenciais do ser também se chamam corpos de ouro. Existenciais porque são os únicos que suportam a voltagem da energia do Cristo. Os corpos de fogo se fundiriam ao tomar posse deles o Cristo. E então os corpos de ouro chamam-se corpos existenciais de ser, porque eles conseguem suportar a energia do Cristo. Ou seja, o Cristo, se ele desce numa pessoa que tem um corpo solar, a pessoa derrete. Imagine, então, uma pessoa que tem corpo astral lunar, corpo mental lunar. O Cristo não é uma aparição subjetiva, senão objetiva. A gente vê. Isso eu senti. Então, quando se incorpora em nós, se fica como o rei da natureza. Todo o planeta, ou os planetas, podemos manejar como um menino maneja um boliche, ou jogar um boliche, assim, igualzinho. Porque já se tem o poder do Cristo encarnado dentro de si. Vocês não imaginam, nunca, jamais, como nos sentimos, dono e senhor da natureza, porque é uma força universal. Esse Cristo íntimo e individual que se encarna em nós, une-se com a força universal. Então, temos todas as faculdades e poderes. Isso acontece na segunda montanha. Quero indicar um outro livro para vocês. Sim, há inferno, sim, há diabo, sim, há karma. Vou ler só um pequeno trecho para vocês. Mestre venerável mestre Samael Alvear, poderíamos dizer como somos bacanais e as orgias no terceiro círculo dantesco ou a região submersa de Vênus? Senhores e senhoras, ao escutar essa pergunta, vinha à minha memória aqueles tempos de juventude. Então, eu também concorri aos grandes festins,
onde brilhavam no meio do bulício e da festa noites de bebedeira e de orgia, que só deixavam amarguras, remorsos de consciência, etc, etc, etc. Depois de uma dessas festas, fui levado ao terceiro círculo dantesco, absolutamente consciente. Vestido com meu corpo astral, sentei-me à cabeceira da mesa fatal na festa dos demônios. Crua realidade de uma materialidade espantosa. De repente, tudo mudou. Meu real ser divinal, o íntimo, aquele anjo do Apocalipse de São João, que tem em suas mãos a chave do abismo, agarrando-me fortemente por um braço, arrancou-me daquela sala como por encanto, e arrojando-me sobre um branco lençol mortuário que ali havia, sobre o asqueroso piso cheio de lodo, com uma grande corrente, me açoitou, ao mesmo tempo que dizia: tu és meu bodhisattva, minha alma humana, e te necessito para entregar a mensagem da nova era de Aquário. Vais me servir ou o quê? Então eu, compungido de coração, respondi: sim, Senhor, servir-te-ei, estou arrependido, perdoa-me, pois. Assim foi, amigos, como vim aborrecer licores, festas, glutonices, bebedeiras, etc. De toda essa imundície, o único que resulta são as lágrimas simbolizadas pela chuva dessa horrível região, por essas águas pestilentes da amargura e pelo horroroso da miséria. O mistério da dupla personalidade é um dos maiores mistérios do ocultismo. Nem mesmo os ocultistas conseguem entender direito como funciona. Um mestre de mistérios maiores, antes dele se reencarnar, ele envia na frente a sua alma humana, que é o Bodhisattva. Um Logos, quando quer se reencarnar para ajudar a pobre humanidade doente, ele envia o seu Jnana Bodhisattva, a sua alma humana juntamente com a sua alma divina. 30 segundos. Muitantas vezes, tanto o Bodhisattva como o Jnana Bodhisattva, muitas vezes ele está falando, mas às vezes, e no momento seguinte, pode ser o mestre que se incorpora e o utiliza para se expressar. Então, muitas vezes você está conversando com uma pessoa, você pensa que é ela que está conversando, mas não é, é o próprio mestre. Às vezes o Bodhisattva sabe que é ele que está falando, mas às vezes não sabe. Às vezes quando o mestre se expressa, depois ele sabe, não foi eu que disse isso, foi o meu real ser, foi meu Deus interno, mas nem sempre ele sabe. Senhores, boa tarde. Obrigado. Próximo participante, José Leonilson Queiroz. Muito boa tarde a todos, companheiras. Mais uma vez, a gente vê um cenário na política brasileira muito triste. Você vê um país paralisado, né, em razão de um presidente irresponsável, aliás, responsável por muitas corrupções, né, que é esse presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Né? Faz-me lembrar aquela musiquinha lá: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Parece comédia. Né? Veja só que situação está o nosso país. Né? Um camarada que se apropriou de uma prerrogativa, né, de dar andamento ao impeachment ou não, também com a corda no pescoço, ou seja, se o PT apertar de um lado, ele puxa do outro. Mas eu fico me perguntando, né, até onde vale a pena o partido fazer um jogo mole para cima de um canalha de primeira linhada. Eduardo Cunha, pelo amor de Deus, né, já passou do tempo. Agora, você fica sem entender algumas coisas que acontecem nesse país. Né? Recentemente, um senador preso por atrapalhar investigações. Né? E você vê um presidente da Câmara zoando, né, dando gargalhada da cara do povo brasileiro, e nada acontece. Nada acontece. Eu acho que esse senador caiu porque ele tocou no nome dos intocáveis. Né? Dos intocáveis lá do Supremo, alguns muito próximos de Deus, porque estão lá em cima, no topo. E, por essa razão, talvez seja isso, né, que acabou sendo preso, né, um senador. Mas, até onde vale a pena a população
fica vendo esse circo armado, né? A população já não aguenta mais isso, né? Porque cada vez mais vai aprofundando uma crise criada, né? Uma crise fermentada pelas as próprias condições do governo. Ou seja, aqueles que não tinham condições de governar, porque não conseguiram voto para isso, né? Colocaram uma campanha massiva, uma campanha de mídia, uma campanha de rede, e não pararam mais, né? E a coisa vem piorando. Tá? Tem petista corrupto? A história mostra que sim. Mas será que é só o PT que comete a corrupção? Né? Tantos, né, deputados, senadores estão aí com pisando em ovos, como diria, né? Ou seja, eles têm medo de apontar o colega porque participam juntos. Isso é uma vergonha. Isso é falta de uma reforma política que dê condições do 30 cidadão, segundos. do cidadão de bem, do cidadão que tem amor à pátria, a galgar espaços políticos, né, para a construção de um país, né, que faça jus à nossa pátria. Né? Muito obrigado a todos e até uma próxima. Próximo participante, Ney Oliveira. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Eu vou falar um tema muito interessante, porque ocorre isso já desde quando o Brasil foi descoberto. Danos físicos e ao patrimônio. Precisa haver audiência protetiva de direitos. Audiência protetiva de direitos imediatos, que isso fica a cargo do Ministério Público pedir que o juiz faça audiência protetiva de direitos. Por causa que existem corredores de direitos na justiça demorados, meandros de recursos inacabáveis. Entre ditas e contraditas, as vítimas sofrem. Recursos e apelações chega-se aos tribunais em todas as instâncias, até o Supremo, às vezes depois de 10 anos. Quando eu trabalhava na justiça, tinha processo de 20, 25 anos ainda em andamento. Ia para o arquivo, voltava, arquivo e voltava. Então, uma família não pode esperar os trâmites demorados da justiça, pois necessita dos haveres básicos satisfeitos. Um processo ajuizado, quando rápido, demora entre 2 a 4 anos, quando não acima de 5. Motoristas bêbados, obras mal realizadas, violência nas ruas, deixam seus realizadores incivilizados, soltos, e as vítimas passando falta monetária sem condições de sobrevivência digna. Justiça tarda não é justiça falha. Se você bate com um carro em um poste, você está bêbado, se a justiça fosse uma justiça protetiva de direitos, protegeria até o Estado, você deveria pagar. Você derrubou uma passarela numa avenida que é sob condição de viver, a pessoa tem que usar a passarela numa rodovia, mora perto de rodovia, e você derrubou, a empresa tem que pagar, mas pagar rápido, com essa audiência protetiva de direitos. Por quê? Porque o dano causado não necessita a prova da culpa. A lei manda realmente indenizar rapidamente. Você pode discutir depois, vamos dizer, um acidente de carro, um ônibus que atropelou, que deixou a pessoa em situações de problemas de saúde. Como que vai ser essa pessoa que estiver na impossibilidade de trabalhar? Esperar 2 ou 4 anos para ser indenizado? E se tem filho? Como vai sustentar a família? Como vai pagar o aluguel? E a lei já prevê essas coisas, tem que aplicar. Olha, a coisa que ocorreu em Mariana, como é que fica? Estão falando, vamos ver como vai dar. Imagina como que está uma pessoa que não tem hoje nem documento. E vou dizer uma coisa, quando chega água,
que eu já tive em casos que a água invadiu, é 2, 3, 4 minutos. A água tinha a grande velocidade. Será que deu tempo de todo mundo sair de casa? Será que aquele tanto de mortes foi só aquilo? Temos que ver isso. 30 Ou segundos. estão escondendo da gente a verdade. O cidadão, porque perdeu todos os documentos, passou a ser inexistente. Obrigado, até a próxima semana. Gentileza, já era gentileza. Obrigado. Próximo participante, Silvio Luiz Giudice. Boa tarde a todos, aos telespectadores. E eu queria um sentimento de otimismo, porque há 10 anos venho aqui, junto com meus companheiros, e estamos ajudando o Brasil a se libertar desse nazismo institucionalizado, financiado por uma elite criminosa. Eu trago aqui uma pilha de livros da escola pública do estado de São Paulo, de uma família de 3 crianças, de 12, de 13 e 15 anos. Os livros todos sem preenchimento. Os professores não usam esses livros. E estava em casa empilhado, a mãe falou para mim, eu levei na escola, eles não querem. Isso é apenas um fio da meada dos governos estaduais corruptos, criminosos, que enriquecem a elite de seus estados. E eu pergunto à Polícia Federal, por que só o governo federal e só as obras federais estão sendo fiscalizadas? Mas não tenham desesperança. A Polícia Federal está com 86 mil contas, com $1 trilhão nos seus arquivos. Toda a elite criminosa da República está caindo. Eles não esperam, mas eles estão na mão da polícia. E essa crise que o Brasil passa é uma crise dos meios de comunicação que alimentaram com as suas manchetes, fazendo o povo botar o pé no freio. Ou quem não sabe que todas as televisões, e a principal, a Rede Globo, lançava campanhas diretas, diminuindo e pedindo para o cidadão botar o pé no freio. Lula criou 30 milhões de emprego, nós estamos com 6 milhões apenas menos. Lula colocou 7 milhões de jovens na universidade. Lula multiplicou o PIB em 4 vezes. Nós estamos falando numa queda de 1,6. E o jornalismo da República, os jornalistas da TV, Fátima Bernardes, William Bonner, Luciano Júnior, Alexandre Garcia, e todos que eu faço questão de não lembrar o nome, essas de coquetéis de luxo, esses vagabundos que vivem da luxúria, da riqueza da televisão. E eu faço um desafio aos deputados dessa casa, que me processem. Eu estou há 10 anos aqui denunciando o Geraldo Alckmin. Eu já denunciava tudo na Lava Jato há 15 anos, nas obras dos presídios. E essa carta, essa história, está na mão do ministro da Justiça, está na mão do presidente Lula, está na mão da presidente Dilma. E que eles sabem que 27 Assembleias Legislativas dos estados, que corromperam todos os poderes, as corregedorias, os ministérios públicos, as polícias federais e estaduais, que se fecham ao enriquecimento das elites criminosas, que saqueiam a natureza e que destroem. Aqui não temos a avalanche de lama, mas temos rios podres. Então, está tudo muito claro, senhores. E o senhor telespectador que votou em Geraldo Alckmin, o senhor votou novamente num nazista, que rouba, explora, escraviza, prende, persegue, violenta e mata de milhões de brasileiros em São Paulo, numa política canalha que escondeu mais de 140 CPIs durante 10 anos aqui. E eu desafio o governador que me processe, seu bandido, corrupto, canalha, vigarista. Muito obrigado. Próximo participante, Juliana Gracioli. Bom dia a todos, bom dia, Plena.
né, a plenária, bom dia à mesa. Bom, depois de entusiasmado o colega ali, vamos lá, eu vou começar o seguinte. Nós tivemos no aquecimento global, né, na Paulista, que passou em todos os canais de televisão. Foi a maior festa. E, graças a Deus, fechou com o cantor Lenine e com a Letícia Sabatella dizendo, né, que nós queremos nossos rios de volta. Nós queremos exatamente as nossas represas de volta. Nós queremos todas as nossas florestas de volta. Desmatamento zero. Nós queremos tudo de volta. É um direito que nós temos. E eu inicio agora, na época de Natal. Quem acredita em Papai Noel? Todo mundo levantou a mão? Eu também. E Papai Noel existe. Tanto que ele foi lá e roubou o helicóptero. Foi lá, roubou. Ele existe. Eu acredito tanto no Papai Noel, como também acredito na facção criminosa. Acredito nos dois. Aliás, a facção criminosa, né, aqui em São Paulo, dá o nome de PCC. Não é mais PCC, é RDL, tem várias facções, né? Como também no Rio de Janeiro é Comando Vermelho, na Bahia é Raio A, Raio B, e o Brasil inteiro está em facção criminosa, inclusive no Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional é uma verdadeira facção criminosa, né? Se derrubar todos, o narcotráfico, o jogo de bicho, o que vai ter de gente na cadeia? Cadê João Cachoeira? Cadê o procurador da Justiça? Né? Cadê? Aliás, esse parlamento virou um verdadeiro bacanal. Esse Congresso Nacional é um verdadeiro bacanal, né? E aí vem perguntar, você é positivista? Lógico que eu sou. Nhanderu Tupã me dá vida. Já agradeço a Deus por estar viva, né? Sou positivista, quero meu país na frente, né? Quero nação Pindorama, terra das palmeiras na frente, né? E aí, a terra das palmeiras, Brasil, terra das palmeiras, foi o nome que os índios deram, nação, terra das palmeiras. Quero sim. Porém, eu não sou otária para pagar a conta dos outros. Eu não sou palhaço. Se eu tiver que ser palhaço, eu quero ser tiririca. Que parece incrível estar sendo um bom parlamentar. E está ganhando mais de 20 mil reais, tem plano de saúde. É um palhaço que eu queria ser. Queria eu ser o palhaço Didi. O palhaço Arrelia e outros palhaços. Aliás, a maioria são advogados. Dizia o velho palhaço, aquele advogado na época da ditadura, porque os advogados palhaços, na época da ditadura, não podia, né, advogar, né, porque a ditadura era terrível. Quantos artistas foram para o Tuca, né, ameaçados, né, na época da ditadura? Esses palhaços, né, já dizia o velho palhaço, o que é Constituição? Perguntava para o velho palhaço. Aí o velho palhaço dizia a Relia, Constituição é tudo aquilo que constitui. Estamos constituídos da liberdade, da dignidade da pessoa humana, da justiça e de tudo aquilo que é uma Constituição. Semana que vem é Semana de Direitos Humanos. A Convenção Internacional de Direitos Humanos comemora mais um ano de aniversário. Os tratados internacionais, a hierarquia das normas. Defendemos a democracia, a liberdade, a verdadeira liberdade. Haja vista que esse país nós temos presos políticos. 30 segundos. Nós temos presos políticos. Defendemos a terra. A terra é dos seus povos originários, dos quilombolas, comunidades tradicionais, porque a terra é para moradia, alimentação. Esse é o cio da terra e não para especulação imobiliária. E aí já dizia o grande professor, o mestre, mas aplica-se a lei tem como horizonte a justiça, o céu e o sol da lei e a justiça. E nós queremos a justiça diante dos fatos. E tenho dito, aplica-se a Constituição, a lei é acima de tudo a justiça. Nhanderu Tupã proteja o Brasil, proteja a proteção, dá-lhe a proteção da nação Pindorama. É o que nós queremos. Amém. Próxima participante, Maria Aparecida Decol. Boa tarde a todos. E hoje eu quero
continuar um pouquinho o que eu falei na semana passada e quero falar de meio ambiente, né? Eu estava preocupada ainda com o mar de lama e agora eu vi no CQC o fogaréu que está lá na Chapada Diamantina. Aquilo me parece assim uma briga de gato e rato com aqueles os apagadores, né? A brigada contra incêndio. Eles estão sem receber, então eles estão brigando com o IBAMA. E eles tocam fogo lá, parece. Estou entendendo que eles tocam fogo lá para queimar tanto. E aí eles vão para apagar só com abafadores. Tinha um esguichador de água com uma garrafinha de água mineral, gente. Que brincadeira é essa? E o repórter perguntando, cadê a verba que veio para o IBAMA? E perguntou lá para o secretário, e ele não sabia, desconversou, não sabia nem explicar. E os caras chorando lá, mas eu acho que eles tocaram fogo para poder aparecer, né? Já queimaram 70% da Chapada. E está ainda queimando. E aí eu vi a nossa presidente lá nas conferências do clima mundial. Ela está desfilando um vestido mais bonito que o outro. E, assim, tão importante que eu falo, como ela tem coragem de vir toda bonita falar do clima do mundo, se o desmazelo está ali, o IBAMA está desviando dinheiro, o IBAMA é federal. Eu falei do governo de Minas também, que agora também é PT, né? E ficou pior o incêndio, parece. Por que não se faz nada, gente? Como que ela não manda avião apagar aquele fogo? Aquilo vai virar deserto e o clima do mundo vai se complicar muito mais. E eu não sei como é que eles têm coragem de vir falar de banalidade. Ela está saltitante, feliz, né? E toda essa tragédia acontecendo aqui no nosso país. Eu não estou falando de partido, gente. Eu sei que esse depósito de lama vem do tempo do PSDB. Eu sei, até antes, eu sei que tinha um pouquinho de incêndio, mas não tanto, gente, não tanto. Me parece que a Amazônia, depois da era PT, está destruída assim a galope, a galope. Por que se deixa? Eu acho que um partido devia chegar mais aos nossos problemas, sabe? Porque aparecer lá fora, na atual conjuntura, é denegrir a própria imagem, porque está muito triste aqui para ir cuidar do terreiro dos outros. Vocês não acham? E outra, falando de... 30 segundos. Falando de direito lá, eu achei muito bonito o que o padre falou. Eu tenho meu marido há 20 anos para receber uma indenização de uma mão que ele machucou trabalhando. E negaram a providência. O contribuinte não tem direito. Agora, vocês estão vendo que os peritos estão de greve? As pessoas vão lá e não tem perícia. Então, meu marido não recebe, enquanto isso, a prefeitura da minha cidade move ação para me processar. Não deveria ter um consenso? Não pagou? Eu tenho direito de não ter como pagar. É ou não é? E eles não me dão esse direito. Obrigada. Próximo participante, Braz Antônio de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde às meninas aqui da mesa, que representam o nosso programa, com muita satisfação. Eu quero falar sobre o sistema da invasão nas escolas em São Paulo, dos estudantes. Eu tiro o chapéu para esses jovens que estão invadindo as escolas. Tem que invadir mesmo. Tem que mostrar para esse governo
que ele está acabando com tudo. Porque eles acabaram com a tua mão de obra, jovem, acabaram com o teu emprego, acabaram com a tua dignidade, de todo jovem desse estado de São Paulo, que foi tudo sucateado. E agora está acabando com a educação de vocês, meus jovens. Tem que invadir escola mesmo, tem que fechar fechar a rodovia para poder protestar contra esse governo corrupto, esse sistema de governabilidade urubu, companheiro, que governa São Paulo, que eles entregaram todo aquele patrimônio público para a elite rica. Foi uma maior entrega do nosso patrimônio público, foi uma avalanche, companheiro. Então tem que protestar contra esse governo que governa São Paulo, a capital mais rica do país, é a capital das torneiras secas, companheiro, que nem água tem mais. Esse governo é um desastre em nosso país, é o governo da herança maldita que veio e plantou em São Paulo. Aqui em São Paulo eles não teve mais cabimento, implantou lá em Brasília, quando eles governavam esse país, lá em Minas, o povão do sul de Minas está passando o que está passando, companheiro. Eles entregaram toda a nossas empresas, aquelas siderúrgicas, a nossa mineradora, foi tudo entregue, companheiro, a troco de qualquer tostão, para poder favorecer a elite rica. Essa elite rica hoje comanda todas essas empresas, explorando nossos bens valiosos, que deu toda aquela avalanche lá, aquela avalanche de lama lá que tirou muitas vidas ali, companheiro, acabando com a moradia do povão, poluindo o rio, é um tal do Rio Doce, que foi tudo poluído à margem daquele rio, agricultura, o plantio de verdura foi tudo sucateado, companheiro. Acabou com nossos peixes, acabou com a água, não tem mais água potável naquela cidade, na margem desse rio, companheiro. É uma destruição generada por esses tipos de políticos. É uma administração urubu, companheiro, que governava esse país e destruiu o nosso país. Nós não podemos suportar mais com isso, companheiro. Foi destruído. Agora o foco deles é dentro da Petrobras, para acabar com a Petrobras. Eles já acabaram com a Vale do Rio Doce. Antigamente era Vale do Rio Doce, hoje é Vale do Rio Amargo, companheiro. Foi tudo destruído. O foco deles hoje é dentro da Petrobras, para acabar com a Petrobras. Levando essa elite rica tudo para dentro da Petrobras, companheiro, esses grandes empresários corruptos, para desviar dinheiro da Petrobras, para derrubar o governo da presidente Dilma. É assim que eles querem o nosso país, é destruir a nossa Petrobras, igual eles destruiu todo esse tipo de empresa de mineração, jogando na mão desses canalhas. Se bater justiça em cima desses canalhas, eles vão fechar todos os escritórios, que eles têm tudo no Rio, e partir para o país deles, companheiro, e deixar só a sucata para nós aqui, ficar com essa sucata desse sistema de urubu governar, companheiro. Foi a maior devastagem, todo o nosso patrimônio público ali no sul de Minas, companheiro, foi tudo destruído. Aqueles moradores daquela cidade, nem água potável não tem mais para beber, companheiro. Os peixes acabaram com tudo. Encerrado. É essa a elite urubu, companheiro, que governou esse país e acabou com as nossas empresas, companheiro. Vendeu a troco de qualquer tostão. E foi destruído. Obrigado, companheiro, e eu volto. Próximo participante, Oswaldo Martins de Oliveira. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Os meus óculos, até a lente se quebrou de vergonha. Minha saudação à mesa, à jornalista Bruna, à equipe da TV Alesp. Saudação aos parlamentares da Tribuna Popular, que semanalmente vêm aqui comigo, Oswaldo Martins Vadão, fazer a defesa das nossas ideias. Mas eu quero dar uma saudação especial ao meu grande fã incondicional, o professor Rangel e sua senhora, lá da Câmara Municipal de São Paulo, da Associação dos Vereadores. Ele que me acompanha toda semana, ele fica ansioso, aguardando
o programa ir ao ar para ver as nossas palavras. Obrigado, professor Rangel. Pessoal, a casa caiu. Alguns estão dizendo fui. Ano de justiça é um ano sabático. Nós temos aí 20 dias para o Natal, 25 dias para o Réveillon, o Carnaval está chegando, o rei está nu e a rainha também. A corte do Carnaval está chegando. Se preparem. Nós temos aí o dia 8, a comemoração do Dia da Justiça, o Dia da Família e também a efeméride do período Dia da Língua Portuguesa, da qual eu sou presidente da Ordem dos Parlamentares de Língua Portuguesa. E nós vamos comemorar aqui no dia 15 de dezembro, às 20 horas, nesse auditório, com a presença de autoridades, VIPs, laureado e várias pessoas que vão receber o prêmio Rui Barbosa, o troféu Oscar de Ouro. Na continuidade, quero agradecer ao deputado Roque Barbieri, que é o patrono cultural desse evento, que se empenhou arduamente com a sua equipe, o professor Jair, chefe de gabinete, Jair Braz Pereira, para que esse evento pudesse ser realizado. Lembrando que nós estamos no ano da justiça, o ano sabático. Falta ainda 25 dias para encerrar o ano. Quero também, agora, nesse encerramento, dizer que uma nação se faz com homens, com mulheres e com livros. Eu não apoio movimentos de baderna. Não apoio porque é o seguinte, na Revolução de 64 estive lá como jovem, 14 anos na época. Eu não apoio parar o trânsito, prejudicar a classe trabalhadora. Você quer fazer protesto? Vai lá no campo do Corinthians no dia do jogo. Vai fazer o protesto da Paulista, como domingo que não tinha ninguém na Avenida Paulista às 14 horas. Você, estudante, vai fazer baderna, parar o trânsito. A Polícia Militar tem que intervir, porque, afinal de contas, a Polícia Militar ela é o órgão que deve reprimir tudo aquilo que está de errado. Portanto, eu acho que, quando há o errado, tem que haver um debate no local apropriado e certo. Quer fazer bagunça, vai fazer na sua casa, vai fazer lá no campo do Corinthians, porque aí você vai ver a situação se reverter. E eu queria dizer também o seguinte, nós estamos aí numa crise de autoridade sem nunca dantes visto, como diria Vaz de Camões, Luiz Vaz de Camões. 30 segundos. Por navios, por ondas nunca navegado. E eu queria dizer que a crise de autoridade se instalou nesse país, aonde não é respeitado os princípios constitucionais, direito de ir e vir. A semana que vem eu vou falar. Aguarde. Muito obrigado. Medema Lemê. Zambi. Medeagô, Zambi. Obrigado. Próxima participante, Maria Eliane da Silva. Boa tarde a todos, eu sou Eliane, sou lá de Diadema. Bem, e eu venho mais uma vez agradecer a todos os envolvidos, os participantes dessa Assembleia Popular, a Bruna Veloso, a toda a equipe desta casa, e principalmente ao deputado Enio Tato, que é ele o grande mentor, obrigada, o grande mentor deste projeto, que está de pé, que continua de pé, com a participação de todos vocês, né? E eu quero falar também, trazer o nosso repúdio para o senhor governador Geraldo Alckmin, né? Que é fácil, senhor governador, que eu já falei nesta casa dessa medida que o senhor está tomando, autoritária, medida de cima para baixo, e o senhor secretário, o senhor Cornelis, falei aqui, né? E o senhor pegou, se impôs, que o senhor é o imperador, o senhor é o dono do estado de São Paulo, né? E o que mais me choca, eu estou na rua, estamos aí, e eu fico perplexada em ver os policiais militares agindo, porque eles são
obrigados, é o trabalho deles, eles são obrigados a agir com essa forma truculosa de ser, mas principalmente porque é o senhor que está mandando os policiais ir na rua, enquadrar a gente na rua, senhor governador. O senhor não tem vergonha na sua cara, não? Eu fico pensando, os policiais não têm um salário digno, os policiais não têm uma moradia, os policiais, eles andam com a abotoadeira do revólver aberta, em pânico. Os agentes penitenciários não têm saúde, não têm estrutura, não tem nada. E o senhor impõe, vai lá, vai danar o cacete no povo, nos alunos. Por que o senhor, ao invés de fechar as escolas, o senhor não pega e não reformou essas escolas, para que as escolas estaduais se permanecessem de pé? Porque é vergonhosamente ver as escolas que o senhor, que é do Estado, que é sua responsabilidade, senhor governador. É uma vergonha ver como elas estão destruídas, como elas estão acabadas, como essas escolas não têm um piso, não têm um ventilador, não tem nada. É nojento ver o seu sistema de governar, senhor governador. E é fácil para a elite também não querer concorrer com nós, filhos de proletariados, né? Que se não fosse as políticas públicas do PT, do presidente Lula, hoje o senhor não estaria fazendo isso, não. Sabe por quê? Porque se não fosse o Enem, senhor governador, o FIES, o Pronatec, o ProUni, os programas que tem adolescente aprendiz, jovem aprendiz, isso não estaria acontecendo, porque a elite, os filhos da elite se permaneceria. E o que mais me revolta hoje é ver os universitários burgueses queimar o índio Pataxó. 30 segundos. E o senhor, ninguém nada fez, a justiça nada fez. Um hoje vai ser vai ser delegado da Polícia Federal. E aí? Então, eu vou deixar um recado. O que o PT construiu em 12 anos, vocês da elite não construíram em 100 anos. Então, fica aqui o nosso repúdio e vamos falar não ao seu sistema imperialista de governar. Obrigada a todos e boa tarde. Próximo participante, João Sebastião Ferreira. Hoje, dia 5 de dezembro, sou agraciado por essa energia que nos lançou nesse planeta. Eu solicito do prezado ouvinte uma gentileza. Esquecem que eu sou feio e preto, mas esquece também que eu sou ignorante, que as bestas humanas atacam muito os ignorantes, sendo que não há um ignorante com conta na Suíça. Não há um ignorante arrastando a pátria para desgraça. Não existe um ignorante que vem nesta tribuna ignorar a participação política, ignorar a vibrante decisão dos nossos jovens, das nossas crianças, que estão pisando sem piedade na cabeça do profeta do diabo, que é o Geraldo Alckmin. Tem que protestar, tem que ir para a bagunça. Maior bagunça é introduzir a mente humana, é mentira, em livros, usando a palavra de Deus, que é o maior terrorista que existe. O terrorismo que houve na França não é nada perto do terrorismo implantado aqui no Brasil. Não é nada! Empurrando na garganta de um homem de unha suja, mãos calosas, um sanduíche de R$800 mensal. Enquanto esses bandidos ganham quanto querem e quanto desejam, roubando e furtando sem piedade. Não dá instrução nem para um advogado. Que os senhores ouviram aqui agora, um advogado ignorar vergonhosamente a grandeza de livro. Silvio Luiz
Eu desejava passear nas palavras dele, palavras eloquentes, palavras que buscou no varal da minha imaginação, apesar de não ter cultura, mas sou portador de sensibilidade, eu sou homem do cavaco, sou homem do povo, e conheço outros povos. Quem nasceu depois dos anos 1958, não deve te falar nada, não tem moral para atacar o PT, porque antes do PT, ninguém via esses doutores, esses homens que folheiam livre na cadeia algemado. Ninguém via. Reclamaram do vestido da Dilma, que vergonha que é. A Dilma tem moral, que ela pegou em arma. Ela foi torturada comigo, isso aqui foi tudo quebrado na presença dela. Para que a pátria não fosse nessa situação que está. Esta crise é muito bem arquitetada pelos ladrões, pelos vagabundos, pelos canalhas, que já me processaram várias vezes. E um deles está preso nos Estados Unidos. Por esses dias, vocês, os senhores, hão de ver o meu manifesto na rede social. A culpa é sua que não participa. Vê na minha região 3 patetas, Jonas, Donato e Reis. O que está acontecendo no Vale do Rio Doce, na Mariana, aconteceu aqui, não é Boimirim. Ninguém processou o governador, porque você não participa da vida política. É só reza, é só Bíblia, que é o livro mais mentiroso da face da terra. Muito obrigado pela oportunidade. Próximo participante, Enio Ferraz. Queria dar uma boa tarde aí para todos, para todas, saudar os trabalhadores da TV Assembleia. Meu nome é Enio Ferraz, eu sou do Vale do Paraíba, de São José dos Campos. Tive a felicidade de estar aqui hoje, quarta-feira, e aproveitei para falar aqui no espaço da Câmara, porque eu vi uma postagem do companheiro deputado Enio Tato sobre a reorganização escolar. Isso me incentivou a fazer uma fala aqui. Queria dizer que essa reorganização escolar anunciada pelo governo de São Paulo, pelo Alckmin, ele encontrou uma resistência muito forte, né, por parte dos alunos e por parte dos professores e os pais dos alunos. Porque, mais uma vez, sem consulta prévia, sem um mínimo de democracia, o governador do estado impôs, através de decreto, aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer. Isso tem um fundo. No final aqui eu vou falar o que tem, qual o interesse nisso. Hoje já são 311 mil alunos que vão entrar nesse processo de reorganização. 74 mil professores. Você vai mudar a vida deles. Você imagina um aluno secundarista, né, do ensino médio, que trabalha de dia para poder se manter no estudo ou para ajudar na família, e mora perto da escola, sai do trabalho, chega rápido, faz um lanche rápido e vai para a escola para poder concluir seu estudo. Imagina ele ter que mudar para 3, 4 quilômetros longe. A dificuldade que isso vai acontecer. E isso é por culpa dessa posição autoritária que o governo do estado tem. Em outra situação, mas principalmente nessa, né? Hoje, nós temos no estado 205 escolas ocupadas por alunos das próprias escolas, e estão cuidando dessas escolas, porque as condições que estão dentro dessas escolas são, no meu caso, no meu bairro, há uma escola em que ela já estava totalmente depedrada. Os alunos que estão lá estão limpando o espaço, estão pintando, porque o governador não faz a parte dele. 205 escolas ocupadas. E só para citar aqui, só para questionar uma fala aqui de um ilustre orador que passou por aqui, 64 não foi revolução, 64 foi golpe. Assim como estou querendo dar nesse país hoje. É golpe, tem um contexto bem diferente. Gente, os alunos estão extremamente organizados. É preciso, a sociedade precisa saber como é que está lá.
a organização que esses alunos têm dentro da escola, para cuidar do que é deles. E aí vem o governador, autoritário, e tenta mudar isso de uma hora para outra, sem consulta nenhuma. Não é possível isso. Vai alterar horário, fim de muitos cursos que já existem, e fechamento de escola. Fecha a escola para abrir a Fundação Casa, para abrir presídio. Que lógica é essa? Né? Isso, para a sociedade paulista, para o Brasil, mas aqui para nós, da nossa terra, o que os alunos estão fazendo é uma aula de cidadania. Tira a bunda da cadeira e vá cobrar seus direitos. 30 segundos. Então, para concluir, só para concluir, muito desses alunos hoje que vão para essa Fundação Casa e para os presídios, nasceram no governo do PSDB do seu Alckmin, né? E estão indo para o presídio, não vão poder ir para a escola mais, porque ele está fechando. E o fundo disso, gente, é a terceirização do ensino. Assim como você vê as UPAs, as UBSs, terceirizadas com ONG, com um monte de picaretagem que tem aí, só concluindo, vão fazer isso com as escolas. Vão pegar as escolas e passar para os amigos dos amigos para poder ganhar dinheiro com as escolas. Então, sociedade, acorda. Próximo participante, Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Pai, todo-poderoso Deus, por mais essa grande oportunidade que Ele está nos dando, para cada um dos que aqui estão. E, começando pela Bruninha, em nome de dela, que todos os jornalistas estejam contemplados por um feliz final de ano. Também para todos os diretores da TV Assembleia, que os demais diretores das demais TVs do nosso país se sintam contemplados. E que também, em nome do nosso presidente da Casa, o deputado estadual, e também em nome do Enio Tato, um dos corajosos a abrir as portas para a população falar, para ele ouvir, isso quer dizer dignidade. Coragem de ouvir quem tem que falar e não querer ouvir somente quem não deve falar, porque não tem o que falar. Quero parabenizar também a TV Band, porque ela, no pronunciamento passado, quando eu falei que os crimes aqui em São Paulo não tinham reduzido nada. E, aliás, pode até ser reduzido desde que o governador caia. Como ele não caiu, é claro que a tendência é aumentar. E logo em seguida, após o meu pronunciamento, a Band passou crescimento em todos os itens. Isso é porque em São Paulo só é feito boletim de ocorrência, talvez não chegue em 10%, e só é feito crime, roubo seguido de morte. Roubo de bicicleta, esses roubos é proibido. Não é a polícia que não quer fazer, é porque é proibido fazer. É proibido. Eu mesmo já fui proibido a fazer vários OBO. E quero parabenizar também a repórter da Band, porque ela teve a coragem de bater de frente com o que está de governador, que por mim já tinha sido afastado desde há 15, 20 anos atrás. Quando ela disse, governador, o senhor fala que as pesquisas sobre a falta de água chegam a 30% ou até mais em São Paulo, e o senhor disse que não é verdade, só que nós aqui, no estudo, na frente dele, fizemos uma pesquisa agora, 30% das nossas casas não tem água. Ele falou, não é verdade, isto é, ele chama todos de mentiroso e incompetente. Mas essa é a atitude dos mentirosos e incompetentes. Quero dizer também que sobre as escolas, o que aí está, isso é o que ele quer. E quero dizer que eu não tenho culpa nenhuma, porque eu não votei nele, aliás, há 20 anos que eu não voto, que ele está de governador e eu não voto. Aliás, nesses 20 anos que ele está, eu não encontrei uma pessoa, esclarecida que votou nele. Uma esclarecida que votou nele. Estou pesquisando, fui candidato, fui vereador, sou suplente de deputado federal, sou da rua, mas não encontrei uma pessoa esclarecida que votou nele. Está aí o porquê e a razão do fechamento das escolas.
fechamento das delegacias, fechamento dos CONSEG e acabamento com todos os meios de informações. É porque há desinformações que mantêm ele no poder eternamente. 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 Então, e para o presidente, o nosso vice-presidente Michel Temer, eu peço que ele faça um trabalho, que trabalhe para que dê um presente às 4 categorias dessa nação. Uma delas são os policiais, a outra são os professores, a outra são os motoristas e a outra são os GCM. Que trabalhe para que a minha proposta, que os ganhos dessas 4 categorias em todo o território nacional, seja a partir de R$ 6.200. E ele, como vice-presidente, tem condições de levar a proposta e transformar em projeto, porque isso pode ser transformado em projeto pelo Executivo, e ele é o nosso vice-presidente do Brasil e nosso presidente nacional do PMDB. Por isso, eu peço que faça isto, dê esse presente para essas 4 categorias. E que muito obrigado por todos que estão assistindo, todos esses colegas, todos os senhores, que Deus continue iluminando e abençoando a tudo e a todos. E muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. O programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras, a partir do meio-dia. Para participar, os interessados precisam se inscrever entre 11h15 e 11h45 do local da gravação. Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo, Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. Obrigada e até o próximo programa.